Fala, meus amores! Excelente segunda para todo mundo, boa semana, uma semana recheada de força, sabedoria para cada um de vocês, tá bom? Já desejo então tudo de melhor nessa semana para sua vida, tá bom? Conte comigo, coloque nos comentários, adoro os comentários de vocês. Principalmente aqueles que dizem que estão com saudades, eu também estou morrendo de saudade de cada um de vocês. E a gente então vai dando continuidade, começando essa segundona muito bem, com as aulas de interpretação textual. Vamos lá, preparado? Força! Conseguiu descansar um pouquinho no final de semana? Deu tudo certo? Relaxou? Massa! Não esqueça da importância de ler um livro, ler um quadrinho, uma revista, notícias importantes, mas notícias que sejam de canais, né? Acima de tudo, que não sejam fake news. Sempre importante, né? A gente trabalhar com essa ideia de um lugar que seja verídico e tudo mais. Então, conte comigo para o que você precisar e a gente vai dando continuidade às nossas aulas de interpretação textual. Boa semana para você. Vamos lá? Temos aqui, então, essa imagem para a gente dar continuidade às nossas reflexões. A gente vem falando muito sobre a questão da importância da água, comentando, refletindo sobre as nossas ações, né? Sobre a ação do ser humano perante a própria natureza, né? E aí a gente, então, começa essa aula falando, meu amigo, sobre a importância das nascentes, sabe? Quando a gente trabalha a questão do desmatamento no Brasil, gente, vem causando um impacto ambiental absurdo, jamais visto anteriormente, né? A base disso é quando a gente dá, por exemplo, a Mata Atlântica, né? Gente, a gente está falando de algo que está apresentando menos de 13%, né, do território original. E quando a gente adentra o campo das nascentes, a importância, gente, a gente está falando do percurso dos rios, né? Desse lixo, desse consumo exacerbado que o ser humano produz tanto lixo, tanto lixo, tanto lixo. E aí então eu coloquei essa imagem para a gente iniciar nossa aula. E aí eu pergunto a você, o que você faz para que isso aí não aconteça? Você separa o lixo, você consegue né, trabalhar a questão do consumo de forma consciente? E aí, me fala. Tô aguardando seu comentário, hein? E a primeira coisa que eu te peço, pega o seu material maravilhoso, que eu já peguei o meu. Vamos lá, força, foco e vamos que vamos. A nossa meta do dia, qual será? Vamos então corrigir as atividades, os dias escuros. Espero que você tenha conseguido fazer as atividades, fazer a leitura do texto, marcar palavras-chave com seu marca-texto maravilhoso. E então a gente vai adentrar o próximo capítulo, leitura e interpretação de texto, tudo bem? Não verás país nenhum. E aí, pegue esse livro lindo. Abra na página 272. Primeira pergunta, deu tudo certo? Conseguiu fazer uma interpretação? É um texto mais pesado, né? Quando a gente para analisar a própria ação do ser humano e refletindo na natureza, né? É muito triste. E aí a gente adentra a primeira questão que dizia pra gente o seguinte. O texto se inicia com a seguinte frase, acompanhe do seu livro. Amanheceu um dia sem luz, mais um dia. E há um grande silêncio na rua. Por que havia um silêncio nas ruas? Por que havia um silêncio nas ruas? Gente, a gente está falando de um momento que foi uma tragédia. As pessoas não saíam de suas casas, em muitos momentos elas estavam desabrigadas, outras várias morreram. Então, ali era uma tragédia, certo? Era um cenário de muita tragédia. Então, todos estavam tristes, quietos, perante a situação que tinha acontecido, né? O incidente que tomou conta da cidade havia acabado de acontecer? Não, gente, é tanto que é citado aí nessa frase o mais um. Não era o dia, era mais um dia daquela situação de horror, né? Olha 2, para descrever a chuva incessante, o cronista diz: o assunto aí está, molhando, ensopando os morros. Em que forma se apresentam os verbos nessa construção, meu amigo? Em que forma estão os verbos? Eu falei, dei uma dica para você, que para você fazer uma correlação com o exercício anterior, né, do vídeo anterior, que eram os verbos em que estado? No gerúndio, né? E aí na B, qual é o sentido atingido
por a escolha dos verbos desse tipo. Qual é a função de verbo no gerúndio? É trabalhar com ação contínua. Há uma continuidade dessa ação. Era só você colocar a função do verbo no gerúndio, né? Para descrever a tragédia que se abateu sobre os barracos, né, que desabaram, o cronista emprega a repetição da palavra mortos. Veja, barracos que se desmancham como armações de baralho e por baixo de seus restos mortos, mortos e mortos. Analisando aí, descreva o efeito de sentido dessa repetição, que efeito ela produz, né? Você tem então algo que literalmente são muitas vítimas. Ele quer intensificar essa ação. São muitas vítimas, muitos corpos, né? Sabemos por meio do cronista que as escolas se transformaram em um depósito de gente. Quem são as pessoas que lotaram essas escolas? Gente, são os desabrigados, refugiados, pessoas que perderam tudo, estavam ali em busca de uma ajuda, né, da sobrevivência em si. A população da cidade não poupou esforços para ajudar as vítimas. O cronista, entretanto, faz uma observação importante diante dessa iniciativa do próprio cidadão, né? Identifica. Gente, ele vem dizendo, então, que as pessoas eram muito solícitas, sabe? Tentando dividir o pouco que tinha até mesmo, né? Só que, mesmo assim, elas não tinham a ação como um todo. Elas nunca tinham vivenciado aquilo, né? Então, elas não sabiam como ajudar especificamente, não é isso? Olha, B. Além dessa observação, o cronista também tece, ou seja, produz uma crítica ao governo da época. Comprove com passagens do texto. Gente, tem várias passagens. Um exemplo é: chuva e remorso juntam-se nestas horas de pesadelo, a chuva matando e destruindo por um lado e por outro, denunciando velhos erros sociais e omissões urbanísticas, e remorso, por que escondê-lo, né? A 6, você assinalou aí a letra D de deu certo? Assinalou? Ótimo. 7. Retome o título da crônica e reflita. Você acha que os dias escuros se referem apenas aos dias de chuva constante ou o título apresenta um outro significado? E eu te pergunto, o que você colocou aí? Coloca pra mim aqui no comentário, tô louca pra ver sua resposta, vamos lá? Então, você pode parar, voltar o vídeo quantas vezes for necessário, com calma, tranquilidade, para depois adentrarmos o capítulo 15, lá na página 290, fazendo uma correlação com a imagem que a tia Valéria iniciou esse vídeo, não é isso? E aí, então, analisa comigo, doce, água doce. E ele diz assim, leia aí do seu livro. As nascentes dão início a pequenos cursos de água, os quais se transformam em córregos que se juntam para formar os riachos. Todo esse percurso você já estudou nas aulas de ciência e geografia, não é isso? Originando, assim, os nossos rios. Uma união de forças naturais para garantir a abundância desse líquido, meu amigo, insubstituível, né, na vida do ser humano, mas que vem sendo destruído por quem? Por quem? Responde aí, por nós. O Tejo é o mais belo, né, que o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda, para que aqueles que veem em tudo o que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. Responda aí, por favor, essas 3 questõezinhas que estão abaixo, podendo ser tanto no seu livro como no seu caderno. Tranquilo, tá bom? Abre aí na página 292, quando a gente tem aí, não verás país nenhum. Acompanhe comigo a leitura do seu livro que diz assim. Às 14 horas de hoje, o Museu dos Rios Brasileiros, conhecido popularmente pela designação de A Casa dos Vidros de Água, localizado no que antigamente foi o Largo do Aroute, recebeu uma afluência fora do comum. De repente,
Para o espanto dos vigilantes, centenas de pessoas começaram a entrar e a se espalhar. Aparentemente, queriam apenas olhar os milhares de litros que continham as águas dos rios, riachos, ribeirões, nascentes, lagos, lagoas, fontes e olhos de água de todo o Brasil. A Casa de Vidros de Água foi o mais completo e admirado museu hidrográfico do mundo, apreciado por especialistas do universo inteiro que ali sempre fizeram suas pesquisas hídricas. E ele continua. Termine a leitura do texto, é super bacana, faça suas reflexões e, de forma bem tranquila, vamos para a página 293, onde ele colocou a questão, tudo bem? E a questão disse assim: preencha a tabela a seguir com elementos encontrados no primeiro parágrafo do texto. Então, você volta lá no seu texto, utiliza seu marca-texto sem problema, e aí você vai colocar o que aconteceu, o fato em si, quem estava envolvido, né? O que aconteceu em si, onde, né? Como o fato aconteceu, por que o fato aconteceu. Então, tudo isso você vai encontrar as respostas no primeiro parágrafo. Tia, e se eu não encontrar? Aí você coloca fato não encontrado. Tudo bem? Sem problemas. 2. Segundo o texto, o Museu dos Rios Brasileiros é conhecido popularmente pelo nome de A Casa dos Vidros de Água. Explique a possível origem desse apelido. Por que você acha que ele leva esse nome, esse apelido, né? A presença de tantas pessoas de uma só vez no museu é explicada a princípio pela curiosidade. Aparentemente, queriam apenas olhar. Levante hipóteses. O que estaria atraindo a atenção de tanta gente? Qual era o fato? Coloca aí pra gente. A presença do advérbio aparentemente na frase confirma essa hipótese que a gente utilizou como resposta aí em cima? Explica aí pra gente. No segundo parágrafo, o museu é descrito da seguinte forma: a Casa de Vidros foi o mais completo e admirado museu hidrográfico do mundo, apreciado por especialistas do universo inteiro que ali sempre fizeram suas pesquisas hídricas. O que a presença do verbo no passado destaca, ou seja, pode indicar? O verbo está no passado. Mas por que está no passado? Para descrever a ação repentina da população que invadiram o museu, o autor diz: quando os vigilantes se despreocuparam, relaxando a fiscalização, tudo aconteceu. Observe que houve o emprego de frases curtas para descrever tal ação, certo? Que efeito de sentido a escolha desse tipo de construção, frases curtas, rápidas, objetivas, pode gerar? Coloca aí pra gente. Em língua portuguesa, chamamos de neologismo a criação de novas palavras. Neologismos são palavras novas, né? Formadas, por exemplo, pela composição de termos já existentes. Retire do texto um exemplo desse fenômeno. Se você encontrar mais, não tem problema, ele está pedindo apenas um, né? Você pode colocar mais, sem problemas. B. Qual seria o possível significado dessa nova palavra que você encontrou para dar o exemplo? O que ela poderia significar, né? 7. Sob o ponto de vista das mudanças climáticas, a visão de futuro transmitida nesse texto, ela é otimista ou pessimista? Coloca aí para mim, qual é o tipo de visão que é tida nesse texto? E você responde o porquê que ela é pessimista ou otimista, né? Agora conclua. O fato apresentado no texto ocorreu de verdade ou ele é fictício? O que você acha? Que realmente essa ação aconteceu ou não passou da imaginação desse cronista? Eu vou ficando por aqui. Deixo então meu grande beijo a cada um de vocês, bons estudos, contem comigo para o que vocês precisarem e excelente semana para todo mundo. Um beijo enorme!